Oferecimento Gorila. Olá, estamos aqui ao vivo, direto do nosso estúdio, com o tema Projetos Sociais. Vou conversar com a Heloísa Melilo. Você tem dúvidas? Você que é empreendedor e quer mandar suas perguntas porque você sonha em ter um projeto social? Mande, basta colocar o seu nome e a sua pergunta embaixo da tela e ela responderá ao vivo ainda direto aqui do programa. Então eu vou falar com ela, Heloísa, que é pedagoga, arte educadora, já atuou em escolas, bibliotecas públicas e Secretaria de Educação e Cultura do Estado de São Paulo. Durante 14 anos, coordenou o Projeto IP, um programa de formação de educadores por multimeios, numa parceria com a Fundação Padre Anchieta e a TV Cultura. Desde 94, ela elabora e implementa projetos de educação para empresas que visam a inclusão da população de baixa renda. Então, Heloísa, muito obrigada, quero agradecer, é muito bom estar aqui com você hoje. Eu que agradeço o convite, espero que a gente possa ter uma tarde muito gostosa e esclarecedora, porque esse é um assunto com certeza fascinante. E eu fiquei muito feliz da Heloísa aceitar o meu convite, porque ela é uma pessoa fascinante, apaixonada pelo que ela faz, e eu tenho assim a honra de conhecê-la há alguns anos e ver como ela faz uma dedicação fascinante. Tenho certeza que ela pode contribuir muito com você. Então, para mim é uma honra ter você aqui hoje. Obrigada. Uma das coisas que eu vejo, Heloísa, algumas pessoas quando pensam em, vamos falar assim, ações sociais na empresa, elas imaginam que o fato de pegar o lixo reciclado da empresa e doar para uma ONG, ou eventualmente algum produto que ela não use mais, faz uma doação para alguma entidade, que isso é o suficiente. Então eu queria saber de você se realmente isso é considerado uma ação social e que você explicasse um pouquinho o conceito de projeto social que as empresas estão adotando hoje. Bom, antigamente, a gente está falando aí de 30, 40 anos atrás, as empresas que faziam esse tipo de doação ou que assinavam um cheque e faziam uma doação para qualquer instituição, eram consideradas empresas que ajudavam o próximo e, portanto, eram socialmente responsáveis. Desde o fim da década de 70, isso foi questionado e ficou enquadrado dentro de um conceito de assistencialismo, ou seja, não é uma ação que transforme nem a vida da empresa e tampouco a vida de quem recebe aquela doação, seja uma pessoa física, uma cooperativa, uma instituição de qualquer natureza. A partir daí, se percebeu que não bastava doar coisas ou dinheiro, precisava que as empresas conhecessem para o que elas estavam fazendo essa doação e se comprometessem com esse processo que acontecia a partir daquilo que era doado. Isso chamou-se investimento social privado. Então, a empresa tinha uma responsabilidade em cima daquele valor, aquele erário ou aquele produto que era destinado. Isso também ficou velho e viu-se que com isso também não era suficiente. Que o que era efetivamente um projeto social, um projeto de responsabilidade social ou uma construção de um projeto sustentável, ele partia de uma análise baseada na transformação interna da empresa a partir daquela ação e da transformação externa daquela comunidade, daquele grupo para onde a ação estava sendo orientada. E isso faz toda a diferença, né? É uma ação responsável da empresa. Que é o que dizem, né? A diferença entre você dar o peixe ou ensinar a pescar, né, Heloísa? É exatamente isso.
e com uma responsabilidade, quer dizer, este ensinar a pescar uma vida mais solidária, socialmente mais justa, implica em que a gestão da empresa esteja dentro de princípios parecidos com esse. Importante. E aí é que faz toda a diferença. E faz uma mudança grande até dentro da empresa. Exatamente. Né? E aí, então, Heloísa, você que tem a H-Melilo, que é um grupo de articulação social. Queria que você me explicasse qual é o trabalho que vocês fazem na H-Melilo e o que vocês desenvolvem nessa área de projetos sociais e outras. Veja, a H-Melilo, ele constitui um grupo de articulação na medida em que a articulação social ela é a principal ferramenta e natureza da ação do nosso trabalho, em qualquer uma das 3 unidades de negócio da qual ela se divide. Uma unidade é o setor H, onde a gente faz eventos do bem. O que são eventos do bem? São eventos corporativos como qualquer outro. Um stand numa feira, um coquetel para clientes, um congresso, não importa o que seja. Porém, ele tem uma preocupação em todo o seu planejamento com o desenvolvimento social e a preservação do planeta. Então, se eu vou fazer um stand, eu vou fazer um stand com madeira certificada, com materiais alternativos que estejam sendo reutilizados. Eu vou estar preocupada com que nível de emissão de poluentes de efeito estufa aquela ação está gerando, como que eu vou compensar essa emissão de gases que provocam o efeito estufa. Então, tudo isso vai estar sendo pensado em qualquer momento da organização de um evento como qualquer outro que todo mundo conhece. A Fator H desenvolve projetos de responsabilidade social e de sustentabilidade. Então, quer dizer que uma empresa que quer desenvolver um projeto social pode te contratar e a Projeto H vai fazer todo esse desenvolvimento. Isso, a Fator H, ela vai exatamente identificar dentro da empresa o porquê, que projeto fazer, o porquê fazer um projeto, que nível de desenvolvimento essa empresa está, para a gente saber que tipo de projeto propor, para que comunidade esse projeto vai ser desenvolvido, portanto, quais são as características dessa comunidade, o que ela efetivamente precisa, porque um projeto que seja para resolver a vida dos outros tem que ser a partir daquilo que é um problema para o outro e não para mim. Tá certo. Então, e daí a gente vai fazer esse cruzamento e esse casamento entre o que a comunidade para quem se destina o projeto precisa e quais são os interesses estratégicos da empresa para aquele projeto se realizar. E a partir daí é desenhado um a um, tailor-made, cada um dos projetos. E além de desenhar, vocês acompanham toda Fazemos a implementação dele. Então a gente desenha, aprova, e daí a gente faz a implementação. E daí entra o que a gente chama de articulação. Por que é um grupo de articulação? Porque ele vai para um projeto realmente ser transformador de uma realidade, ele precisa ter inserido nele articular com a comunidade, com as lideranças, articular com o poder público, com outras instituições que atuam naquela comunidade, com outras instituições que têm objetivos semelhantes àqueles que o projeto visa desenvolver. Ou seja, a gente tem que pegar todas essas múltiplas possibilidades e colocá-las de uma forma estruturada, onde a gente possa efetivamente trabalhar no ganha-ganha. Eu falo que é somar esforço para multiplicar resultado. Isso é fundamental dentro de uma ação social. Perfeito. Então, você falou que são 3 empresas que compõem o grupo. Qual que é a terceira? É o Instituto Agires, ele é um instituto de fomento à cidadania. A principal missão do Agires é identificar nas comunidades pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho formal ou formar um grupo produtivo, seja cooperativa ou empreendedor individual. A gente identifica essas pessoas, seleciona, capacita, e essa capacitação não é uma capacitação técnica somente, ele sai tecnicamente muito bem formado, porém ele é preparado para estar inserido dentro do mercado de trabalho. Então, ele é trabalhado como pessoa, como a formação de cidadania, e essa cidadania que tem direitos e deveres e que precisa estar sendo compreendida dentro tanto da empresa quanto da sociedade. Muito e daí a formação técnica. Olha, incrível.
incrível, né? Você fez realmente empresas complementares dentro do E daí grupo. o mais legal é que a gente aproveita essa mão de obra dentro dos nossos projetos, ele nasceu para isso. Para isso. Porém, como a gente foi tendo um resultado muito grande, a gente tem um baixíssimo turnover destas pessoas, a gente tem pessoas que são diferenciadas no mercado, outras empresas vieram nos procurar para que o Agires fizesse uma parceria com essas empresas de forma que identificasse, selecionasse, capacitasse na parte humana e a empresa entra na parte técnica, para o mercado de trabalho formal, em área de atendimento telemarketing, em área de eletricidade, enfim, dos mais diversos setores. Você conseguiu, com essa expertise que vocês desenvolveram internamente, atender uma grande necessidade do mercado. Exatamente. Né? Muito legal. Exatamente. Até já temos a participação do Silvio Igor, que mandou um grande abraço. Silvio, bom contar com você nos acompanhando. Heloísa, queria saber, qual que é a importância das empresas se preocuparem com as comunidades, com o meio ambiente ao seu redor? Bom, a importância hoje não é nem mais uma importância. Ou a empresa se preocupa ou ela está fadada a morrer, não é o insucesso, ela vai desaparecer. Qualquer empresa existe num planeta que está vivendo um momento de degradação muito grande. E que uma boa parte dessa degradação do planeta acontece dentro dos processos produtivos nas empresas, nas indústrias, nas empresas de serviço, enfim. Se a empresa não olhar para esse planeta e perceber que ela tem que trabalhar de forma a preservá-lo, não vai existir planeta, sem planeta não existe nem gente, nem empresa. Então é simples assim. De outro lado, ela trabalha diretamente relacionada a uma comunidade ou a um grupo social, enfim, toda e qualquer empresa. Este grupo social precisa, primeiro, perceber que precisa mudar suas atitudes, os seus comportamentos, para que ele tenha uma casa e seus filhos tenham uma casa, que é o nosso planeta, para viver no futuro. E depois que, atento a esta situação, que aquelas empresas que se preocupam em preservar a casa que eles vão morar, elas têm um diferencial competitivo muito grande. E, portanto, elas passam a ter uma percepção por parte destas pessoas muito diferenciada e muito melhorada. Incrível. Então, este é o jogo, é um jogo que desenvolve, transforma, melhora a vida de todo mundo, porém, ele tem uma função. Eu gasto agora, mas me permite ganhar sempre. Ter um retorno. E aí, então, eu gostaria de ouvir de você um pouquinho quais são os benefícios desses projetos sociais implantados, até porque eu vejo que algumas empresas já estão utilizando como uma forma de marketing algumas ações, vamos dizer, de cuidado do meio ambiente ou de alguma forma sociais. Mas eu queria que você falasse o verdadeiro benefício daquele projeto que realmente faz uma transformação na sua comunidade e no meio ambiente ao seu redor. Há uns anos atrás, estabeleceu-se o conceito de marketing relacionado a causas. O que a gente viu na prática foi muito marketing e pouca causa. O que a gente ainda vê, infelizmente, né? Muito. É muito marketing e pouca causa. Até porque, para que haja uma causa de verdade, ou seja, um processo e uma ação social, esta ação precisa gerar uma transformação do estado daquela causa. Então, não basta eu atuar com aquelas crianças. Só é de verdade uma ação se essas crianças se transformarem a partir da ação. É a mesma coisa numa empresa. A gente só tem o resultado de uma empresa se o produto é feito, se o serviço é desenvolvido de forma qualificada, que gera a venda do produto, do serviço, a satisfação do cliente. É este o mesmo princípio que a gente tem que ter na ação social. Ela só significa se ela realmente gerar transformação. E o que acontece? Hoje a gente encontra uma série de empresas preocupadas, onde alguns executivos, eles estão de verdade preocupados com a causa.
Porém, como isso é muito novo, a vida inteira eles aprenderam que a ação deles era para diminuir custo e aumentar lucro, que gera um resultado, aumentar a receita que gera um maior lucro, e esse era o caminho do sucesso no mundo dos negócios. Exatamente. Né? Agora não mais. Você não pode pensar em obter lucro ou diminuir custo a qualquer preço. E este a qualquer preço muitas vezes implica em que o custo seja maior do que aquele que a gente estava acostumado a ver. Então, por exemplo, não vou nem falar num projeto que é para fora, mas num projeto dentro da empresa. Tá. Hoje, as empresas precisam se preocupar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto significa não empregar trabalho infantil e, quando emprega a partir dos 14 ou 16 anos, empregar dentro das condições da lei do aprendiz. A lei do aprendiz, tal como ela é feita de verdade, que todas as empresas teriam que ter aprendizes dentro dos seus quadros. Mas é um desafio atender aquela lei com todas aquelas exigências. Exatamente. Quase impossível, principalmente para pequena e média empresa. Veja, é médio. A gente tem na Gamelilo, a Gamelilo é uma empresa que está entre pequena e média, sob qualquer perspectiva que você analise, número de funcionários, faturamento ou qualquer outra coisa. A gente tem aprendizes dentro da Gamelilo. Tem, cumprindo todas as normas e todas as regras. Eu preciso aprender com você como que funciona isso, Heloísa. Agora, para isso, a empresa precisa, é uma ação social. Veja, como fazer um projeto social. Entender que aquele adolescente, que aquele jovem não é um tirador de xerox, é um carregador de papel de um lado para o outro, e que ele está ali justamente para se formar enquanto profissional, aprender uma profissão, que seja uma profissão em que ele possa ter uma ação de evolução, de carreira, de ser contratado definitivamente pela empresa onde ele é aprendiz ou por outra qualquer, porque ele vai estar qualificado para o mercado, é um projeto social da empresa. Muito legal. E tem que encarar desse jeito. O executivo, o gerente, o chefe, tem que entender que ele tem esta função. Tem uma missão, é uma missão. Né? E, inclusive, vejo que, com certeza, a partir desse trabalho bem feito, você tem uma formação de futuros bons profissionais para a sua empresa, que é algo que as empresas reclamam tanto hoje em dia. Você tem uma equipe muito mais engajada e comprometida. Então, quer dizer, o efeito colateral desse projeto é maravilhoso. Imenso, ele é imenso. E veja, você tem a chance de formar um profissional com todas aquelas competências e habilidades que o seu negócio exige e, ao mesmo tempo, reverberar para aqueles que já estão, que enquanto ele trabalha, ele faz muito mais do que gerar lucro para o seu empregador. Ele está exercendo a sua cidadania e o seu ser pessoa, o seu ser humano, no seu dia a dia com aquela ou aquelas pessoas, aqueles jovens que estão lá dentro. Isso muda a relação dentro da empresa. Com certeza. E é um projeto em si. Muito, muito, muito legal. Aqui, olha só que interessante, a Heloísa ainda vai contar pra gente como implantar um projeto social, trazer algumas dicas. Ela vai falar também sobre um dos grandes projetos sociais coordenado pela empresa dela, que é a Casa de Cultura e Cidadania. Eu vou rapidinho para o meu quadro Agenda, enquanto você pode mandar algumas perguntas e a Heloísa volta contando mais sobre a experiência dela. O quadro Agenda dessa semana, nós vamos falar sobre a Feira Cultural Preta, ela que vai acontecer nos dias 18 e 19 de dezembro, lá no Centro de Exposição Imigrantes, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Lá nessa feira vão acontecer muitos eventos culturais, música, arte, todas voltadas ao empreendedorismo para os negros. Ela envolve muitos empreendedores que estão interessados e focados nessa área. Vale a pena a sua visita. E aí, então, Heloísa, eu queria que você me falasse, me explicasse, para a gente começar entendendo o verdadeiro projeto social, que você me falasse desse projeto da Casa de Cultura e Cidadania, que tem aqui o apoio da AES, né, uma grande empresa na área de eletricidade, e que vocês
não só estabeleceram o projeto, como implementam. Me conta como é que funciona. Bom, esse é um projeto que existe a partir do apoio, né, da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que é patrocinado pelo Grupo AES Brasil, não só através desta lei de incentivo, como também por recursos próprios. O que nós fizemos? Nós fomos na empresa, identificamos os projetos que a empresa tinha. Daqueles vários projetos, um deles tinha uma vocação de ser transformador, assim como tudo que eu estava colocando. Fomos conhecer mais a fundo esse projeto, em loco, e descobrimos que ele tinha um potencial enorme. A partir daí, fizemos um diagnóstico se ele teria capacidade de virar uma tecnologia social. O que é isso? Que ele pudesse ser pensado de um jeito que a sua aplicação pudesse ser replicada em outras comunidades, em outros grupos, e que pudesse reverberar pelos interesses de outras empresas. Chamamos um grupo de especialistas, que são os nossos curadores, que junto comigo desenvolveram toda a metodologia do trabalho. Foi feita a orçamentação do projeto, como que ele poderia ser encaixado nas diversas leis de incentivo e tudo mais. Uma vez ele pronto, né, nas suas linhas gerais e captado, ou seja, a empresa tinha os recursos suficientes, a gente foi para essa comunidade fazer a articulação com a comunidade. O que é que essa comunidade esperava, como ela podia ser atendida, e a partir daí a gente pegou aquele projeto, apresentou para a comunidade, ganhou a confiança e a credibilidade dessa comunidade, apresentamos para especialistas e técnicos, para as instituições que ficavam ali. A primeira unidade foi Vila Guacuri, e assim começamos a implementação. E qual era o objetivo principal desse projeto? Transformar a realidade local, é promover o desenvolvimento daquela localidade onde o projeto estiver inserido, através de cursos regulares de arte e cultura para crianças e jovens, cursos profissionalizantes e oficinas de geração de renda para adultos, atuar na defasagem da escolaridade com educação de jovens e adultos no período noturno, promover a construção de espaços de exercício político da cidadania, através de conselhos e associações, e promover a fruição dos bens culturais para que aquela comunidade que está alijada, né, todas as comunidades de baixa renda assim estão, do que é o teatro, o cinema, a música, a dança, a conviver com essa realidade, e a gente leva grupos profissionais para que eles possam ter essa experiência. E eu até ouvi, né, no material da Casa da Cultura, que já tem até profissionais que foram para o Cirque du Soleil, não é isso? Três crianças dessa primeira unidade da Vila Guacuri foram selecionadas para o banco de talentos do Cirque du Soleil. Agora, o mais legal não é que elas foram selecionadas, o mais legal é a gente escutar da pessoa que estava fazendo o teste, que faz a seleção no mundo inteiro, de que nunca podia imaginar que no Brasil houvesse um trabalho de tão boa, de tão maravilhosa qualidade como aquele que ele viu nas meninas contorcionistas. Isso faz a diferença. Vale a pena. Você que quer conhecer mais, visite o site www.casadeculturaecidadania.com.br. Você vai conhecer todos os detalhes, eles que já estão em muitas localidades hoje. São 7 e vamos abrir a 8ª em 2011. Então, Heloísa, nós estamos falando para o Brasil todo, até para fora do Brasil. Um empreendedor que está nos ouvindo e que ficou mobilizado, quer fazer um projeto social na empresa dele, que é uma empresa pequena e média. Você trouxe uma ideia de que o próprio projeto Aprendiz pode ser considerado um projeto social, mas queria que você desse alguma dica de algum projeto também para a comunidade ao seu redor. Por exemplo, a gente está fazendo, eu vou dar um exemplo do que a gente faz na Gamelilo, que é uma coisa muito legal. Projeto voluntariado. Então, muitas empresas falam assim, eu estimulo o meu colaborador a ser voluntário. Isso não necessariamente se constitui num projeto. O que a gente fez?
nós chamamos uma pessoa que vai, inclusive, dar uma palestra amanhã dentro da empresa para os nossos colaboradores, que é um expoente na área do voluntariado, que é o Valdir Cimino. Ele é presidente da Associação Vive e Deixe Viver, que é uma das principais ONGs que a gente tem de atuação com a arte de contar histórias aqui no Brasil. E ele também é vice-presidente do Instituto Brasil Voluntário, tá? Ligado ao Instituto Faça Parte. Ele vai fazer essa palestra. Ele faz essa palestra, sensibiliza os funcionários, os colaboradores. A empresa, por sua vez, identifica aonde uma ação de voluntariado da nossa equipe, quais são as competências e habilidades que os nossos colaboradores teriam para disponibilizar. A gente faz um relacionamento com as entidades ou a entidade para onde esses nossos voluntários vão ser estimulados a participar. Esse voluntário, ele faz toda uma preparação, uma capacitação para ser voluntário, porque voluntário não é ir lá fazer o que a gente quer, mas ser voluntário é fazer o que o outro precisa que seja feito. E da forma que gere autonomia e transformação nessa pessoa, nessa instituição. A partir daí, a empresa faz o acompanhamento disso. Tudo isso que eu estou falando, gente, não custa nada em dinheiro. Custa algumas horas que você vai entender que o seu colaborador vai estar se qualificando e trabalhando com essa ação voluntária e que o seu back-office vai estar tendo que articular um pouquinho essa história. Essa falta dessa Mas não pessoa precisa pôr dinheiro horas, nenhum. né? Olha que projeto Olha que simples lindo de fazer e que vai atuar em tantas instituições. E que eu fico imaginando, muitas vezes a pessoa, por exemplo, do departamento financeiro, que tem facilidade de fazer planilhas e tal, pode ajudar a uma creche da sua vizinhança a organizar as finanças dela. Exatamente. É algo que ela vai se sentir bem, ela vai efetivamente contribuir e a empresa está propiciando isso. O que a gente ouve e fala assim, mas como eu vou ser voluntário? Eu não sei cantar, dançar, representar, eu vou fazer o quê? Às vezes, fazer o mais é você fazer aquilo que é o seu dia de fazer. Então, é ajudar a área financeira de uma instituição, é muitas vezes preparar para um exame de inglês, num exame básico de inglês, um grupo de jovens que vai participar de um processo Cada um seletivo. tem a sua habilidade, pode canalizar ela nessa não necessariamente precisa ser artística, cultural, esportiva, qualquer coisa assim. Né? Isso é muito simples de ser feito, né? Não, fascinante. E aí, agora, nós vamos assistir, o programa Alma do Negócio está estreando hoje um quadro, o quadro Gestão do Conhecimento. Quem me acompanha sabe que eu estive em novembro no KM Brasil 2010, que é o Congresso de Gestão do Conhecimento organizado pela SBGC. E lá fiz muitas entrevistas. Então vocês vão assistir agora uma das entrevistas que eu fiz lá com a Camila Pires, ela que é uma coordenadora de gestão do conhecimento da empresa MPX, uma das empresas do empreendedor Ike Batista. Acompanhe conosco essa entrevista. Agora eu vou entrevistar a Camila Pires, ela que é coordenadora de gestão do conhecimento da empresa MPX, uma das empresas do empreendedor Ike Batista. E ela trouxe aqui para nós algumas dicas para você que está nos acompanhando. Ela vai participar do painel dirigido à cadeia de petróleo, gás e energia, dirigido para pequenas e médias empresas, aqui no KM Brasil 2010. Camila, muito obrigada pela participação e compartilhar seu conhecimento com nossos internautas. Para começar, queria que você falasse um pouco essas dicas que você traz. A primeira coisa é você observar o contexto da sua empresa, né? Às vezes a gente fica cheio de metodologias debaixo do braço e elas são importantes? Sim, são importantes, mas também o mais importante é a gente ouvir a organização. É perceber o que os funcionários, o que os colaboradores estão trazendo de necessidades. Então, a primeira seria ouvir
e perceber o contexto. Interessante, você sabe que eu estava entrevistando o Marcelo, que é um especialista em comunicação aqui no KM Brasil, e ele estava falando exatamente disso, da importância de você falar e ouvir, que faz parte da base da comunicação e pode fazer uma diferença tão grande. Qual que é uma outra dica além dessa? Uma outra é esquecer o que está na moda, né, e ver o que realmente se aplica para a sua organização. Então, muitas vezes, a gente vem, né, para um evento como esse do KM, a gente vê, poxa, a empresa tal fez isso, então eu vou fazer também. Então, tenho que fazer uma comunidade de prática na minha empresa, e às vezes isso não se aplica para uma pequena e média empresa. Então, tentar esquecer um pouco o que está na moda e assim, pegar esse conhecimento, né, das boas práticas e também o que a gente tem visto que está acontecendo, mas trazer para o contexto da empresa, ver o que realmente se aplica. Começar simples é importante. E eu estava pensando nisso, porque eu também sou sócia de uma lavanderia. E eu falei, puxa, preciso implantar a gestão do conhecimento na lavanderia. Agora, a maior parte das pessoas são pessoa operacional, que estão lá trabalhando no dia a dia. Eu falei, como colocar, né, uma rede social, uma wiki ou algo na internet, se a maior parte dos meus funcionários nem acesso à internet tem por ter um trabalho tão operacional. Então, é isso que você está dizendo. Eu preciso usar da criatividade e ter uma forma de gestão do conhecimento acessível a todos na minha cultura dessa empresa. Isso, porque o que é mais eficaz não é aquilo que está na moda, é uma comunidade prática, é uma técnica de storytelling, isso são conceitos. Mas o que importa é você realmente trazer algo que faz sentido com a sua realidade. Então, valorizar o que já existe é uma outra dica. Então, quando você pega, né, você falou do operacional. Então, se você já tem um grupinho que se fala no café, isso já é uma comunidade de prática. Para que você precisa colocar isso na internet? Então, de repente, para o contexto, faz mais sentido. Então, pegar esses grupos que já se encontram, essa troca de ideias, lições aprendidas é uma coisa muito fácil de implantar e muito interessante, trazendo muito resultado para o negócio. E aí, as lições aprendidas, a gente precisaria se preocupar em registrar essas lições e divulgar isso em algum meio, pode ser até um jornalzinho da empresa? Pode. A forma tem que ser simples. Eu acho que quando a gente começa a complicar demais, gestão do conhecimento passa a fazer, fica distante da realidade. E o legal é trazer isso para a realidade de qualquer empresa. Você pode fazer numa planilha Excel, desde que isso seja eficaz. E que as pessoas utilizem, né? Porque claro. Uma coisa que eu estava aqui pensando é colocar essas boas práticas, essas lições aprendidas num quadro de aviso ao lado do cartão de ponto, pode ser um ótimo veículo que todas as pessoas vão ler, né? Isso já é considerado gestão do conhecimento? Com certeza. A gestão do conhecimento é você aprender a aprender, né? Você pegar o que a empresa traz, né? A cultura da empresa, a troca de informação, o compartilhamento, isso, o cafezinho ali, isso já é uma prática de gestão do conhecimento. É claro, né, estou falando assim, brincando, não é? Você consegue chegar nas coisas mais simples, a ter mais resultados. Então, essa ideia, né, de colocar no quadro de aviso, ou então coloca na rede. Faz uma planilha em Excel, para que você vai ter uma ferramenta, investir, às vezes você não consegue. Não pode. Né? Como uma empresa grande, investir, então isso já é possível. Com certeza, eu tenho até falado que o Google Docs, por exemplo, é uma ferramenta gratuita que está disponível para todas as pessoas e você tem como compartilhar essa planilha de Excel para que as pessoas incluam novas informações, né? Então, eu vejo isso, foi uma das coisas que me surpreendeu nesse KM Brasil 2010, é como hoje gestão do conhecimento é acessível para pequena e média empresa num custo baixo, quase gratuito, né? Sim, com certeza. Então, basta uma atitude, o comportamento para praticar isso. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem que aliar sempre conhecimento, experiência e intuição. A intuição é o intangível. A gente, na gestão do conhecimento, trabalha com o intangível o tempo inteiro. Então, por que não valorizar a nossa intuição? É verdade. É aquela percepção mesmo, né? E você aprende, né, as metodologias, com a sua experiência do que vai dar certo e o que não vai, como é que é a cultura da sua empresa, e depois com a sua intuição, coloca na prática. Maravilhoso. E paixão, sempre. Muito. Nossa, foi muito bom conversar com você, eu agradeço bastante. Eu que agradeço. Imagina. Bom, estamos aqui de volta, direto ao vivo do nosso estúdio com Heloísa Melillo. Heloísa, queria pedir para você passar assim, uma última dica para quem quer um projeto social, principalmente na pequena e média empresa. Então,
uma das coisas importantes é entender que um projeto social de uma empresa não precisa ser o projeto dela. Ela pode participar de um outro projeto que existe. Por exemplo, a Casa de Cultura e Cidadania é um projeto grande, é um projeto de envergadura nacional, e ele precisa o tempo inteiro estar com outras empresas que queiram dele fazer parte, seja em dinheiro ou seja em ações. Por exemplo, você me contou que você tem aí uma relação, uma participação numa lavanderia, né, Paola? Isso. A mão de obra que essas lavanderias todas do Brasil precisam, ela está justamente nas comunidades. A Casa de Cultura e Cidadania atualmente está presente em 7 comunidades e o ano que vem em 8. Por que a gente não pode fazer uma parceria e identificar as pessoas na comunidade, fazer essa preparação dessas pessoas para se inserir no mercado de trabalho dentro do setor de lavanderias e preparar as lavanderias, né? As lavanderias estão se preparando para receber essa pessoa que vem da comunidade para que dê certo. Esse é outro genial, jeito. Gostei tanto da ideia. Eu que hoje estou presidente da Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, já me apaixonei pela ideia. Vamos conversar sobre isso porque realmente pode fazer toda a diferença. E o que eu acho importante desses projetos, né, Heloísa, é um projeto ganha-ganha, porque ele é bom para as pessoas da comunidade, para a empresa, para a pessoa física que participa nele, né? E no caso, se a associação é envolvida, a associação está prestando o serviço dela ao nosso segmento, que é algo tão fundamental. Eu acho que esse é provavelmente um componente de sucesso para qualquer projeto social, né? A gente através da Casa de Cultura e Cidadania, assim como muitas outras empresas ou instituições que têm projetos de alta envergadura, e esse é o pensamento da Viviane Sena, quando ela tem o Acelera, que participa, a conjunção de um grupo enorme de empresas, ou o movimento Todos pela Educação, ou todos os movimentos mais atuais que visam a transformação de verdade das pessoas, de que ele é sempre um movimento coletivo e o projeto é um projeto da sociedade, para a sociedade, e que toda empresa tenha ela o tamanho que tiver, o faturamento que tiver, o número de funcionários que tiver, pode participar de um grande projeto desse país. Maravilhoso, não, genial, adorei. Uma aula hoje de projetos sociais e que basta vontade e a gente pode fazer a diferença e mudar esse Brasil, né, Heloísa? E aí, o tempo passa rápido, já estamos chegando no final dessa entrevista e eu tenho sempre as 2 últimas perguntas para o meu entrevistado. Heloísa, queria saber de você, o que é empreender para você? Empreender é a capacidade que o indivíduo tem, transformada em atitude, de transformar a realidade sua, ou a realidade de um determinado setor ou de um determinado grupo social todos os dias. A gente empreende todos os dias, por mais que a gente esteja atrás de um computador 18 horas dele. Maravilhoso. E aí, para fechar essa entrevista, queria saber qual é a alma do seu negócio. Eu acho que eu tenho a honra, o privilégio de trabalhar de ter um negócio cuja missão é transformar a vida das pessoas que estão dentro do negócio, primeiro, para que elas possam contribuir na transformação da vida e desta sociedade, da vida das pessoas que constituem esta sociedade brasileira, esse povo brasileiro, com a sua diversidade, com a sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, descobrindo a sua beleza e o seu potencial. Maravilhoso. Não, é gostoso estar aqui com você, ver o brilho dos seus olhos e realmente a dedicação que você tem. Você deu uma aula para nós, eu agradeço de coração. Sei que não é fácil na sua agenda arrumar esse espacinho. Imagina, eu que agradeço, Paola, e para mim é sempre uma alegria poder conversar sobre esse assunto, especialmente com os empreendedores de pequeno e médio porte, que sempre acham que é tudo tão grande que eles não podem fazer parte do processo. E dizer que pode sim, e às vezes transformador é uma pequena atitude, não necessariamente um grande projeto.
Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada. O programa Alma do Negócio hoje fica por aqui. Eu passo para os meus agradecimentos finais. Eu agradeço a Iorani, essa confecção mineira que tem aí um toque especial. E eu visto Iorani Rabelo, quer conhecer? Visite o site. E também ao carinho da Lia Cabeleireiro, todas as meninas, a Nani que capricha na maquiagem, Celi que escolheu uma cor especial de um esmalte Revlon hoje para arrasar aí durante esse programa. Muito obrigada, e se você quer conhecer ela, fica aqui em Pinheiros, vale a pena o carinho e a atenção que você vai receber lá. Na semana que vem, o nosso tema será uma pesquisa feita pela ABF, Associação Brasileira de Franchising, juntamente com a ESPM, sobre internacionalização de franquias. Eu vou conversar com o Ricardo Camargo. Então, para nos acompanhar aqui na Just TV, todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde. Eu fico por aqui e uma boa tarde.